Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e hoje eu tenho uma pergunta para você. Você tá sabendo que o Kotler lançou o Marketing 7.0, mas já tá no 7? Fica tranquilo, se você parou lá pelo 4 ou até mesmo no 5, você não tá sozinho. Mas a história e as estratégias de marketing continuaram avançando. E o livro, ele não saiu ainda no Brasil, mas eu li a versão original e preparei uma análise crítica daquelas bonitonas só para você. Tem autocrítica que ninguém estava esperando do Kotler, tem os principais conceitos da obra, tem estratégia para entender por que o consumidor aprendeu a ignorar a publicidade. E tem muita coisa que o varejo brasileiro já fazia muito antes de dar nome. E eu vou te contar tudo. Bora se atualizar? Então, vem comigo! Abre o seu feed aí agora, qualquer rede, mas olha com bastante atenção. É marca postando os mesmos formatos, reels com as mesmas trends, o carrossel poderia ter sido criado por qualquer agência e campanha que serviria para qualquer cliente se você trocar simplesmente aquele logo ali no canto do card. Esse é o estado do marketing hoje. E o mais interessante é que a pessoa que ajudou a construir esse cenário acabou de lançar um livro para tentar consertar essa situação, meio que fazendo um meia-culpa, e o nome dele é Philip Kotler. Bem, eu li o Marketing 7.0, esse novo livro do Kotler, que foi lançado em abril lá nos Estados Unidos e ainda não tem tradução oficial para o português. O que eu vou te mostrar é que esse livro não é exatamente o que ele promete ser, e eu vou te explicar. O título completo do livro é Marketing 7.0, A Guide for Thinking Marketeer in the Age of AI. Numa tradução bem livre, seria uma espécie de guia para os profissionais de marketing que querem pensar estrategicamente nessa era da IA. Ou seja, ele está prometendo ser um tratado sobre essa próxima fronteira tecnológica do marketing, principalmente com toda essa virada digital, essa era das IAs. Mas por baixo dessa promessa toda, o que existe é um acerto de contas com a indústria, que se meteu basicamente num beco sem saída nesses últimos 10 anos. E eu vou te entregar um diagnóstico e as armadilhas que prenderam o marketing. Essa sensação que você está tendo de um feed muito uniforme, ele tem uma origem muito clara. Porque nos últimos 10 anos, a indústria acabou apostando em 3 grandes movimentos ao mesmo tempo. O primeiro deles foi essa migração da parte do orçamento para as plataformas digitais. O segundo, essa adoção de um vocabulário de performance que passou a ser a linguagem oficial do marketing. E o terceiro, a incorporação da inteligência artificial generativa que acabou sendo o motor de produção de conteúdo para todo mundo. Cada um desses pontos, eles têm um racional muito claro, muito estratégico, mas o problema está justamente na combinação dos três, que dá para resumir isso num grande estrago que acabou acontecendo. A digitalização escalou o alcance, mas também acabou escalando o ruído. A performance excessiva escalou a mensurabilidade, mas também escalou essa miopia e a criatividade. E a IA escalou a eficiência, mas também escalou a homogeneização. Ou seja, cada avanço da década foi celebrado com uma nova conquista, mas também trouxe junto um custo, que agora o livro está reconhecendo. Já que a gente está falando do Marketing 7.0, vale a gente relembrar um pouquinho cada uma dessas fases do marketing. Talvez você se lembre lá do Marketing 1.0, que era muito centrado no produto, orientado para produção industrial, para eficiência de vendas, a origem dos conceitos básicos do marketing. Depois, o Marketing 2.0, que passou a ser voltado para o cliente, aquele momento que as empresas perceberam que precisavam conquistar e fidelizar os compradores, quando os mercados começaram a ficar muito mais competitivos. Em seguida, o Marketing 3.0, que marcou a ascensão das empresas orientadas por propósito, quando passaram a buscar as conexões muito mais profundas com os consumidores, defendendo causas, valores e a razão de existir que fosse muito além do simples lucro. E aqui, os mais atualizados provavelmente já chegaram no Marketing 4.0, que foi marcado pelas transformações digitais e pelas redes sociais, muito do conceito do omnichannel, da integração físico-digital. Talvez você também tenha acompanhado o Marketing 5.0, que foi lançado durante a pandemia, que incorporou inteligência artificial, automação e tecnologia a serviço da personalização em escala e dessa digitalização forçada da pandemia, né? Que nos obrigou a pensar a tecnologia para a humanidade. E talvez aqui você já não deva ter acompanhado tanto, mas o Marketing 6.0 foi marcado pela promessa da personalização das experiências imersivas que borra essa fronteira do físico, do digital. Sabe aquela velha promessa utópica do metaverso que a gente acabou vendo que não se concretizou? Pois é,
era sobre isso. Mas deixa eu te tranquilizar, se você parou lá no 4 ou no 5, você não tá sozinho. A velocidade com que o Kotlin vem atualizando essa cronologia é quase a mesma com que a gente está vendo surgir novas plataformas, novas siglas, muitas novas tendências no marketing. E o Marketing 7.0, ele chega anunciando que o destino sempre foi a mente humana, mas que agora existe uma base tecnológica para alcançar uma era da prosperidade compartilhada que tem a IA como elemento estruturante. Mas, em resumo, nessa nova era do marketing, a tecnologia deixou de ser promessa e virou ambiente. E a pergunta que o livro coloca pra gente é justamente o que sobra para o profissional de marketing dentro desse novo ambiente tão mutável e tão desafiador. E o capítulo que mais conversa com todo mundo que está trabalhando com marketing hoje trata justamente das armadilhas do mundo digital. Primeiro porque a pressão econômica está empurrando as empresas para uma mentalidade de curto prazo. Os acionistas eles estão cobrando resultado rápido, o planejamento de marca raramente sobrevive ao próprio ciclo de aprovação. E isso jogou entre 50% a 60% do orçamento para o digital e boa parte disso para a performance. E a performance aparece como um sonho do gestor. Você sabe quanto que gastou, quanto que entrou e otimiza tudo para o dia seguinte. O detalhe é como o custo dessa aquisição está se comportando ao longo do tempo. Quando você está anunciando numa plataforma, você não está comprando um espaço com preço fixo. Justamente você está entrando num leilão que é contínuo e disputando a mesma audiência com todo mundo que quer falar com aquela mesma pessoa. E olha o que isso significa. Cada novo anunciante que está entrando nessa disputa puxa o preço para cima. Quanto mais marca migra para o digital e está todo mundo migrando junto, mais cara vai ficando essa audiência. Ou seja, significa que você está entrando numa corrida que ganhar significa pagar mais caro pela concorrência e pela atenção das pessoas. E quem está lucrando com isso sempre é a plataforma, a dona do leilão. E você, com seus concorrentes brigando para ver quem leva o prêmio. E aí, soma tudo isso, essa fadiga publicitária que faz com que a resposta dos resultados vão caindo e te obrigando a gastar cada vez mais. E soma ainda também a armadilha do desconto, porque você vai colocando oferta por tempo limitado, vende hoje, e isso vai treinando o consumidor para amanhã. Você está ensinando o cliente a esperar uma promoção, e o equity, que é aquele valor de marca que faria ele voltar sem o desconto, acaba vazando a cada campanha. Você está conseguindo entender? A marca que vive só de performance, ela é ótima em colher demanda que já existe, mas ela é péssima em plantar demanda futura. E quem só colhe, uma hora vai ficar sem ter o que colher. A saída que o Kotler está nomeando se chama de Brandformance, que é a construção de brand, ou seja, de marca, e a performance toda no mesmo movimento. Mas aqui tem uma leitura que o livro ele acaba não fazendo, que eu acho que a gente precisa ligar ao tom mais crítico. No varejo brasileiro, por exemplo, Brandformance ele não é uma tendência, muito pelo contrário, ele é uma condição de sobrevivência já há muitos anos. Com as margens muito apertadas e consumidor mais sensível a preço, depender só de performance é um suicídio de margem. Por isso que eu já venho falando aqui de um outro conceito que é até similar, que é o de retail, que é a união de branding mais retail, varejo. A campanha que gera venda sem necessariamente abrir mão de construção de marca. Inclusive tem um episódio aqui no Papo Bis que eu falo sobre a campanha Birra de Mãe, que foi a campanha de Dia das Mães da Casas Bahia, que é justamente isso na prática. Vender eletrodoméstico, bater meta, construir território efetivo de marca na mesma peça. Recomendo muito você ouvir. Em resumo, o que para o Kotler é uma síntese muito desejável de uma estratégia nessa nova era do Marketing 7.0, por aqui a gente já está tratando desse mesmo tema muito antes do livro dar nome. O ponto mais afiado do livro é como a IA está acelerando a perda de diferenciação e isso está operando em 3 camadas que vão se reforçando. A primeira é uma camada estética. Os modelos de IA elas aprendem padrões do que já existem e devolvem variações disso. Quando toda marca usa a mesma ferramenta com prompt parecido, o visual vai convergindo. A Coca-Cola sentiu isso na releitura por IA da campanha de Natal de 2024, quando ela recriou tudo com IA e foi chamada de sem alma pelo público. A segunda é a camada de narrativa. A performance e o algoritmo empurra tudo para o que já funcionou nas métricas. As marcas copiam o que já performou para os outros e a narrativa vai convergindo. E o livro chama isso de banner blindness no extremo. Como consequência disso, parece que o cérebro do consumidor ficou treinado para pular
tudo que tem cara de anúncio. E quando tudo se parece anúncio, a filtragem fica ainda mais agressiva. A terceira é a cognitiva. Essa tiktokização do conteúdo, os ganchos de vídeo curto, looping de retenção, isso tudo foi moldando o que as marcas produzem e no mesmo movimento como o público aprendeu a processar a informação. O conteúdo ele foi se adaptando para poder caber numa atenção fragmentada e ao se adaptar também vai reforçando essa fragmentação. E agora tem aqui o ponto mais crítico que o livro identifica com muita lucidez e o que me deixou muito assustado. Esses modelos de IA, eles vão aprendendo a criar, treinando em conteúdo feito por gente. Então a gente está falando hoje de um acervo humano com toda a variedade que foi combustível original. Só que a internet está se enchendo de conteúdo gerado por máquina, e a próxima geração dos modelos vai aprender em parte com o output gerado anteriormente. A máquina passa a aprender com a própria máquina. Um exemplo, pensa numa fotocópia. Você copia uma foto e ela fica boa. Copia a cópia da cópia e vai perdendo definição. A cópia da cópia da cópia já virou um borrão. A IA alimentada pelo próprio resultado vai destruindo aos poucos a própria criatividade. As pontas, o inesperado, tudo isso some a cada geração. E nasce justamente daí um grande paradoxo que inverte justamente a equação da corrida pela eficiência. Quanto mais o mercado inteiro vai adotando IA para produzir, mais valiosa vai ficando a criação genuinamente humana, porque ela vira a única fonte de variação real, num oceano que tende ao genérico. O resultado é um marketing genérico por design, e a única coisa que rompe esse design é a injeção de humanidade. O quarto capítulo, ele apresenta um arquétipo que sustenta o livro, o arquétipo do humano aumentado. O que é isso? É o indivíduo que vai terceirizar a cognição para o celular. Ele socializa pela tela, consome o que a IA recomenda e transita sem fricção entre o físico e o digital. Para engajar esse consumidor, o Kotler ele organizou 3 desafios. O primeiro é o filtragem agressiva. O consumidor ele pula tudo que tem cara de anúncio. Em resposta a isso, surge o conceito de conteúdo lo-fi, que rompe o padrão por parecer que a gente está vendo alguma coisa de um amigo. E aqui já cabe uma leitura muito local, porque esse conceito do lo-fi que o livro apresenta como novidade já é cultura estabelecida no Brasil há muitos anos, principalmente com os conteúdos dos creators. O segundo desafio é a fragmentação social. O público se divide em tribos, em nanocomunidades, em micro-influenciadores, passam a ganhar importância ainda maior do que as celebridades, porque o cérebro social confia em quem parece um dos nossos. Portanto, adaptar a mensagem para cada tribo aumenta a relevância, mas ameaça diluir o posicionamento central. O terceiro desafio que o Kotler traz é onde eu quero gastar mais tempo, porque ele explica o consumidor brasileiro melhor que quase qualquer outro relatório de tendência. O Kotler, ele chama de efeito batom. Você já ouviu falar? Eu vou te explicar. Esse termo ele é muito usado em tempos de recessão, porque ele fala que as pessoas acabam cortando grande parte dos luxos, mas mantêm pequenos prazeres acessíveis como alguma forma de compensação emocional. E o batom seria justamente exemplo desse conceito. A versão de hoje ela é um pouquinho mais sofisticada e fala sobre essa polarização dos gastos. O mesmo consumidor que faz o trade down, naquilo que ele considera commodity, mais básico, onde ele vai comprar o mais barato sem culpa, é também aquele que mantém um trade up naquilo que tem significado, onde ele paga o premium sem nem piscar. Esse mesmo cliente, ele compra o arroz mais barato e o café especial caro. A renda não explica essa contradição. A hierarquia de significado explica. E aqui tá uma virada legal para quem opera com varejo no Brasil. A pergunta deixa de ser quanto o cliente pode pagar e passa a ser onde na vida dele aquela categoria se encaixa. No balde do commodity você compete por preço, conveniência e a narrativa ali é desperdício. No balde do significado você compete por história, identidade, o preço quase some da conversa. O erro comum é tratar todo o seu portfólio com essa mesma lógica. Bem, junta os 3 desafios e aparece um consumidor que defende os 3 recursos escassos ao mesmo tempo: a atenção, a confiança e o dinheiro. A comunicação que desrespeita essa escassez é a primeira a ser ignorada, depois desconfiada e, por fim, cortada do orçamento. A comunicação comercial padrão conversa com o consumidor que simplesmente não existe mais. A parte central do livro apresenta um framework que o Kotler chama de bússola cognitiva, que basicamente é um modelo de marketing muito centrado na mente do consumidor. E ele parte de 3 sistemas cerebrais que funcionam como uma espécie de funil. Vou te mostrar aqui a imagem desse funil que o Kotler criou. No topo, o cérebro da atenção, que descarta em fração de segundos tudo que tem cara de publicidade.
Depois, o cérebro social, que avalia se quem está falando parece com um dos nossos. E só então, no fundo do funil, o cérebro da recompensa, que é onde a decisão acontece. A mensagem que falha em qualquer um dos 3 momentos morre ali mesmo, por mais mídia que tenha por trás. E o livro ele defende uma coisa certeira numa era dos dados. A observação empática continua insubstituível porque descobre o que a IA não vê. A máquina detecta padrões no que já aconteceu. A necessidade latente e a contradição só aparecem naqueles que têm uma observação direta. Um exemplo disso é a Liquid Death. A água que foi apresentada numa lata de cerveja nasceu justamente de um fundador que estava vendo os músicos escondendo água numa lata de energético no palco. Nenhum dataset apontaria isso, porque ainda nem tinha virado comportamento de compra. Você conseguiu entender? Agora, honestidade analítica também exige apontar os limites. E o livro, ele acerta o diagnóstico, mas ele acaba tropeçando em 3 grandes frentes. A primeira é que a neurociência aqui ela é muito seletiva e muito simplificada ao ponto de o próprio texto admitir que ele usa modelos já superados. A segunda é que os exemplos que são trazidos aqui no livro, eles são quase todos americanos e asiáticos. E o livro raramente situa o fenômeno em mercados muito emergentes como o nosso, onde o crédito e a informalidade reescrevem a lógica do consumo. E a terceira, que para mim é a mais grave, porque acaba comprometendo a própria solução do livro. Porque o Kotler, ele descreve a homogeneização, a fadiga publicitária, como se elas fossem efeitos naturais da tecnologia, como se fosse uma maré que subiu e ninguém poderia evitar. E aqui a gente precisa ter um olhar mais profundo e ir além, porque isso tem desenho, tem dono, tem modelo de negócio por trás, construído de propósito. Você lembra do modelo de leilão de anúncios que eu comentei lá atrás? Pois é, as plataformas elas vendem atenção e elas lucram quanto mais as marcas disputarem essa mesma audiência. Então o interesse dela é justamente manter a audiência escassa e os anunciantes brigando. A fadiga e o custo de aquisição que está subindo sem parar, que o livro acaba tratando como se fosse um efeito colateral, são na verdade o sistema funcionando exatamente como ele foi projetado. O desconforto da marca é justamente a margem da plataforma. A marca ela produz o conteúdo, ela financia a criação, ela constrói o desejo e a plataforma vai cobrar o pedágio para entregar isso para a audiência que ela está intermediando. Quanto mais a marca depende da plataforma, mais poder a plataforma tem para aumentar esse pedágio. A marca planta e acaba dividindo a colheita com o dono da estrada que vai levar até o cliente. Então aqui vai minha posição como quem está operando isso todos os dias. O marketing 7.0 ele dá esse vocabulário para descrever o sintoma com muita elegância, com muita satisfação. Mas quem está operando precisa enxergar também a causa, porque a estratégia que ignora a economia política da distribuição desses algoritmos constrói marca em terreno alugado sobre regras de quem está cobrando aluguel. Ser mais humano é necessário. E repensar a dependência das plataformas que lucram com essa homogeneização é também igualmente necessário. Por fim é isso, né? Ainda assim o livro acerta no que mais importa, porque nesse ambiente em que qualquer marca automatiza conteúdo, mídia, atendimento e o copy, a eficiência acabou virando commodity. E o diferencial vai se deslocar justamente da sensibilidade cultural, da interpretação humana e da capacidade real de gerar conexão. A empatia, essa palavra que já foi tão gasta nas palestras motivacionais, está sendo redescoberta justamente como uma vantagem competitiva. E a capacidade de ler tensão, que nenhum dashboard captura, de construir história ancorada na ansiedade real, de fazer o cliente sentir cuidado onde o atendimento padronizado falha, é onde está a diferença. Tudo isso é empatia convertida em entrega. A tecnologia escala o que funciona. Quem decide o que funciona continua sendo humano e vai continuar enquanto a IA permanece presa a remixar padrões existentes sem criar significado novo. Talvez aqui o Market 7.0 fique como o livro que marcou o momento em que a indústria parou de fingir que estava tudo bem. E se toda marca agora tem as mesmas ferramentas, a verdadeira vantagem competitiva voltou a ser aquilo que nunca deveria ter saído do centro da disciplina: compreender pessoas. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com os amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!